as últimas semanas têm sido marcadas por informações importantes a respeito da oferta global de açúcar, com prejuízos ou entregas menores vindas da Índia, vindos também da Tailândia, que tem enfrentado sérios problemas climáticos sobre as suas lavouras. El Niño tem um efeito ali que faz com que não se tenha chuvas mais adequadas, o que tem prejudicado o açúcar. No caso do produto negociado em Nova York, nós temos visto séries de altas seguidas e essas altas, inclusive, colocou o preço do açúcar negociado no mercado futuro no maior valor dos últimos 12 anos. Para falar a respeito deste assunto do açúcar, e aqui a gente vai também tentar traçar um paralelo com o etanol produzido no Brasil, nós vamos conversar agora ao vivo com Plínio Nastari, ele que é presidente da Datagro e participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Plínio, um prazer falar contigo aqui no nosso programa, aqui no canal do Boi, e eu quero perguntar para você, primeiramente, como que essa oferta de açúcar em todo o mundo global tem afetado o mercado e também a originação brasileira. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos vivendo uma situação bastante interessante no mercado. Os efeitos climáticos da anomalia El Niño estão sendo sentidos de forma bastante sensível na Índia e na Tailândia, também no México, nos Estados Unidos, afetando e reduzindo a expectativa de produção nessas geografias para a safra 23-24, que se inicia agora em 1º de outubro, nesses países. Então, na Índia, a previsão é de que a produção de açúcar caia de 32,7 para 30 milhões de toneladas, na Tailândia, que caia de 11 para 9, ou potencialmente até menos do que 9 milhões de toneladas. Reduções também no México, nos Estados Unidos, em menor proporção, mas tudo isso, quando a gente olha o conjunto de 122 países que nós monitoramos, resulta numa expectativa de déficit no ano comercial 23-24 de cerca de 3 milhões de toneladas. Esse déficit ocorre apesar do esforço no Brasil em cobrir esse déficit. Os produtores estão fazendo o possível para otimizar a produção de açúcar. Nós estamos prevendo um aumento de produção de açúcar significativo na região Centro-Sul e na região Norte-Nordeste, reflexo dos preços de açúcar mais vantajosos do que os preços do etanol. Então, Nova York, ontem, chegou a testar 27 centavos por libra-peso. Nesse momento, continua próximo de 27, o primeiro futuro, e o segundo futuro, março de 2024, enquanto que o preço do etanol hidratado aqui no Brasil demanda uma remuneração abaixo de 15 centavos por libra-peso, açúcar cru equivalente. Então, são esses preços relativos que fazem com que o produtor brasileiro se sinta estimulado a produzir um mix mais voltado para o açúcar, mas apesar desse esforço, não está sendo capaz de zerar o déficit mundial para esse ano comercial. Plínio, em relação, por exemplo, à Índia, né, a Índia que tem um consumo extremamente importante de açúcar, eles precisam dessa produção deles. Existem algumas sinalizações que possam suspender os seus embarques, as suas exportações feitas pela Índia. Isso deixa o mercado talvez um pouco mais nervoso. O quanto disso pode ser concretizado e o que isso pode significar para os preços, já que a motivação, trazendo aqui para o Brasil, a motivação na produção e até o mix ser mais açucareiro nesta safra, ele já existe. Esse efeito já está sendo precificado. O governo indiano anunciou que não deverá considerar qualquer autorização por cota de exportação de açúcar até o final desse ano. Portanto, o mercado não está contando com volumes significativos
de açúcar sendo exportados pela Índia nesse próximo ciclo. Talvez a Índia exporte o açúcar que é reprocessado nas refinarias costeiras, que é importado principalmente do Brasil. Mas não mais do que isso, o que representa cerca de 2,5 milhões de toneladas. Plínio, agora pegando essas informações, esse cenário global, os preços internacionais muito atraentes e o cenário que nós temos aqui no Brasil. Trazendo aqui para o Brasil, nós temos visto o barril do petróleo, também no cenário internacional, mantendo ali uma marca de 85, 86 dólares por barril. Vimos o combustível internamente, principalmente a gasolina, estou focando mais nisso, subindo recentemente aqui no país e o etanol ficando mais competitivo na maior parte dos estados brasileiros. Não vou conseguir pontuar em quantos estados está mais competitivo, mas hoje é a maior parte da nação, está mais competitivo o etanol. E aí quando eu olho para as usinas, eu tenho que pensar nesse mix, né? E é um negócio, então vai se optar por aquilo que tenha um melhor impacto de rentabilidade, esse mix começa a ficar mais importante, não só para quem opera no agro, mas também para a população interna aqui de uma maneira geral. Nós podemos ver uma produção de etanol sendo reduzida frente às estimativas iniciais? Ao contrário, quando a gente avalia a produção combinada de etanol de cana e de milho, a expectativa é de que nesta safra, 23-24, o Brasil produza 34,5 bilhões de litros, o que é muito próximo do recorde já atingido de produção no Brasil. Então, não há expectativa de redução de oferta significativa. Em relação ao ano passado, nós vamos estar observando um aumento na oferta de etanol aqui no mercado interno, de mais de 2,5 bilhões de litros. E isso é muito importante porque o Brasil continua importando volumes significativos de gasolina, em torno de 3 bilhões de litros por ano. Então, esse aumento da produção de etanol é muito bem-vindo. Agora, você mesmo mencionou, de forma correta, de que o etanol hidratado ele já é mais competitivo do que a gasolina em cerca de 60% do território brasileiro. E isso já ocorre há mais de 3 semanas, e a gente observa em agosto um início de recuperação do consumo de etanol, que registrou em agosto 1,6 bilhão de litros vendidos, saídos das usinas para o mercado, principalmente mercado combustível. Então, ligeiramente, já se observa uma recuperação de consumo, mas é esperado que essa recuperação continue ocorrendo nos próximos meses, por conta dessa competitividade do etanol. Apesar do preço da gasolina nas refinarias ainda estar abaixo da paridade de importação. Plínio, para encerrar, até não ia nem fazer esse questionamento, mas a gasolina está abaixo do preço de paridade, tira competitividade do etanol, já que não tem nenhum benefício específico aplicado para o biocombustível brasileiro? Sem dúvida, esse subsídio ao preço da gasolina na refinaria reduz a competitividade do etanol, e isso significa que as vendas de etanol poderiam estar sendo maiores caso esse subsídio não estivesse presente.